Recording is on. Iniciou. Então, vamos lá. Então, tenha fé total de que Deus é puro amor eterno e ininterrupto. As pessoas não acreditam, não acreditam que Deus é puro amor eterno e ininterrupto, onipresente, onisciente e onipotente. Por mais que a pessoa tem que começar a treinar, acreditar e ter total convicção de que esse amor tem toda a força de Deus. Faz de tudo. O que esse amor divino, esse amor divino, ele só tem um único propósito: te proteger, te orientar e te beneficiar. Esse é o único propósito do amor de Deus para com você: te proteger, orientar e te beneficiar. Não tem outro benefício, e é zero, claro, é óbvio, né? Zero de malefício. E sabendo que nada acontece contra as vontades de Deus, por que você fica com medo? Por que fica estressado? Por que fica triste? Sei lá o quê? Hã? Tudo que Deus dá é absolutamente divino. Então, lembre-se, pratique apenas observar tudo, absolutamente tudo, como vontades de Deus. Observe, pratique contemplação. Porque quando você pratica contemplação pura e simples, você vai descobrir que o amor de Deus é absolutamente protetor, orientador e beneficiador. E é só isso que Deus quer. Então, acredite e pratique essa contemplação. O que acontece é, hoje, a grande maioria está sendo, assim, coagida, literalmente coagida pelo ego. E esse ego é que está impedindo de você interpretar corretamente as vontades de Deus. Se você é o ego anti-Deus, claro que você não vai entender a ação divina do amor de Deus. Claro, se você ainda é o ego, não vai entender, e não vai ter a interpretação correta. E aí fica lá, não, que desgraça que aconteceu na minha vida, que está acontecendo isso e aquilo, eu estou triste, estou zangado, estou estressado, estou nervoso, etc. Um absurdo. Então, tem que praticar. Quando você pratica, você vai literalmente começar a experienciar esse amor em ação. E depois, essa ignorância do ego que te impede de ter a fé total em Deus também. Não acredita, não tem fé no amor de Deus, não acredita em Deus. Fala da boca para fora, né? Agora, se você acredita em Deus, por que você fica triste? Por que fica estressado? Está aí a prova de que não tem fé no amor de Deus. Se você não tem fé no amor de Deus, você vai ter fé em quem? Em você? Duvido. Duvido. Não existe um único apegado no mundo que tenha fé em si próprio. Não tem fé em si próprio, não tem fé em ninguém, muito menos em Deus. Claro, o ego é anti-Deus. Então, pratique essa contemplação e tudo se tornará a seu favor e de forma divina. Porque tudo é vontade divina de Deus, que te preparou o seu presente de acordo com o seu passado. O que está acontecendo agora na sua vida como problema, e hoje você encara como problema, sei lá o quê, como algo ruim, Deus te preparou isso, um verdadeiro presente de acordo com o seu passado. De acordo com o seu passado, Deus te preparou esse presente hoje, que vai te fazer, se você aceitar esse presente com todo amor, com toda fé, com toda determinação, Deus já te preparou o seu futuro, o seu destino. Mas não aceita. Fica lá revidando, fica retrucando, fica negativo diante do presente de Deus.
E aí não tem como Deus te orientar, Deus te proteger e Deus te beneficiar. Tem que acreditar. Tudo que acontece é um verdadeiro presente para te proteger, orientar e te beneficiar, com um destino absolutamente divino. Mas, como os apegados enxergam com os olhos do ego, tudo se torna negativo. E aí só torna tudo com medo, estressado, inseguro, insatisfeito. Isso vai se tornar absolutamente inevitável. Então, vê se hoje, se ainda você tem ego, vê se você consegue eliminar as suas negatividades. Você consegue dominar as suas preocupações? Não consegue, não consegue. Fica lá triste, fica lá zangado, fica lá insatisfeito, né? Fica lá no quero e não quero ainda. Isso significa que a fé, a determinação, as práticas não estão surtindo efeitos. Então, tem que praticar mesmo. Ninguém nasce com fé. Fé, a gente falou outros dias aí, alguns dias atrás, fé é a ponte que te liga a Deus. Cadê essa ponte que te liga a Deus? Onde está na sua vida? Não existe, né? Por isso que não consegue essa coisa. Mas fé é para ser criada. Você vai praticando, praticando, praticando fé, uma hora ele se solidifica, ele se consolida. E é isso que tem que fazer com a sua fé. E mais, acreditar no medo é acreditar nas mentiras descaradas criadas pelo ego dualista. Quem acredita ainda nessas mentiras do ego? Todo mundo que fica negativo está acreditando nessa mentira descarada do ego que nem existe. Como que você pode acreditar em algo que não existe, que é fantasioso, que é miragem, que é holográfico? Mesmo porque o ego cria essa armadilha da falsa identidade. Você não é esse essa pessoa que fica lá egoísta, materialista, negativo, estressado e sofrendo. Você não é essa pessoa, mas você acredita ser. Isso é o quê? Você caiu na armadilha, né? Você caiu na armadilha criada pelo ego e você acredita que você sofre. Como que você sofre se você é feito à imagem e semelhança de Deus? E isso nunca vai mudar. Nunca ninguém vai mudar a sua identidade una a Deus. Então, caiu, sim, na armadilha do ego, do falso e inexistente ego. E o apegado é a vítima dessa armadilha mental fictícia. E esse ego cria, entre aspas, uma realidade com aspas gigantes, né? Uma realidade fantasiosa que simplesmente não existe. É difícil de acreditar, enquanto se é o ego, é muito difícil de se acreditar. Por isso que tanta gente fica ouvindo, mas não entende e aí desiste, sei lá o quê. Então, ele cria essa realidade fantasiosa que simplesmente não existe, mas que faz o apegado acreditar que é real. Pois o apegado, em seu desespero, em seu medo, ele se esquece que a única verdade é Deus e a alma que é idêntica e una a Ele. Então, ele se esquece que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Afinal, o ego fictício e ilusório não pode criar nenhuma realidade. Meu, o ego não existe. Que realidade ele vai criar? Hã? Que realidade o ego vai criar para você ficar com medo, ficar estressado? Que realidade que ele vai criar se ele não existe? Pura criação, ilusão, ficção mental. E aí você acredita e aí acha que o ego está criando medo, está criando essa realidade de ruína, de destruição, sei lá o quê. É? Quando o ego não pode criar nenhuma
realidade não pode criar nenhuma verdade, porque ele não existe. Né? Por isso, o ego cria. O ego, a única coisa que o ego cria são as causas negativas. Né? A única coisa que o ego cria são as causas negativas, mas os resultados factuais circunstanciais é criação do puro amor de Deus, do puro amor de Deus. Só que o ego interpreta de forma oposta. Por isso que tem que praticar contemplação. E aí você não cai, você consegue sair dessa armadilha de que você está sofrendo, que você tem um grande problema na vida. Ninguém tem isso. Por isso, não tema nada na vida. Por isso, simplesmente encare com fé absoluta na alma em Deus. Encare tudo, tudo. Está acontecendo alguma coisa, ou estou perdendo isso, perdendo aquilo, é para sua proteção, é para sua orientação, é para o seu benefício. Se você está pensando que isso é ruína, é o ego que está fazendo isso. Então, apenas contemple as vontades do puro amor de Deus que quer te resgatar desse pesadelo causado pelo ego inexistente. Ele quer te resgatar, quer te beneficiar, quer te salvar, quer te proteger. Só que você não aceita essa proteção, essa correção, te tirar desse pesadelo. Portanto, é insano ser escravo do ego voluntariamente, acreditando que as falsidades do ego são reais. É absolutamente irreal. Né? E se convença que o medo é apenas uma condição mental temporal criada pelo ego inexistente. O medo e todas as negatividades. Apenas fique observando com o ego calado que a falsa realidade desaparece. E quando a falsa realidade desaparece, o que vai acontecer? Só vai restar o verdadeiro e o real, o divino. Assim como Buda, ao se iluminar, ele falou, ele exclamou: só existe Deus, só vejo Deus, tudo é vontade de Deus. E é isso, essa é a realidade de Deus, da nossa vida e da nossa alma. Mas calar o ego e se manter firme e inafetado pelo exterior requer uma fé inquebrantável, como a gente falou. E alcançar a fé absoluta é um aprendizado real. Você tem que aprender, você tem que aprender ter essa fé absolutamente real. É como uma criança que tem que confiar na mãe, né? É absolutamente dependente. Né? O que uma criança vai fazer, um bebê vai fazer, se não depender da mãe? Tem que depender da mãe, tem que confiar na mãe, até ele aprender a andar com as próprias pernas, a vida, com as próprias, tocar a vida por si só. Uma comparação ridícula, mas tem que ser assim. Fé total. Hoje, você é como se fosse esse bebê dependente. Só que está dependendo do ego e não de Deus. Então, tem que alcançar esse aprendizado real de ter uma fé absolutamente inquebrantável. É como aprender uma nova obrigação no novo trabalho. Você trabalhava, sei lá, de pedreiro, agora você mudou de ramo e vai entrar no ramo de marceneiro. Tá, você vai ter que aprender, praticar a nova função. E tem que praticar a nova função, e um dia você vai ser expert. Né? A mesma coisa. Hoje você não tem essa fé absoluta. Vai praticando, fé, diante dos fatos, dos fenômenos, você vai
Daqui a pouco você vai ser um expert, vai ser de pedreiro um grande marceneiro, de um ego sem fé vai se tornar num divino mas com completa fé. É só o quê? Aprender, praticar. É como a formação do diamante, que é formado somente pelo carbono e que se transforma no quê? É um puro carbono que se transforma no diamante com o tempo. E o nome, aliás, o nome diamante tem como origem a palavra grega que significa indestrutível. E é exatamente como deve ser a sua fé, indestrutível. Mas de alguma forma, ele nasceu. Então, você tem essa forma, você tem tudo para criar essa fé indestrutível. Então, é só praticar. E esse mesmo processo que o carbono sofre até se tornar no diamante deve ocorrer na formação da sua fé indestrutível. Vai praticando. Isso significa que durante a formação dessa fé, ela deve se tornar parte natural da sua personalidade e do seu caráter. É, ter fé absoluta deve fazer parte integral da sua espiritualidade pura. Na verdade, é como um hábito. Você ter fé tem que ser um hábito. Assim como hoje você não tem fé, isso se tornou em hábito. Assim como você fica só criticando, julgando e condenando tudo e todos, né? Isso se tornou no quê? Num hábito. Você vem fazendo isso a vida inteira. Não tem fé em nada e isso se tornou num hábito. Ficar com medo, criticando, julgando, condenando, hoje é hábito da sua mente. Por quê? Você deixou o ego dominar. Então, faça o exercício diário de inverter esse hábito. Tudo é vontade de Deus. Então, crie esse hábito na sua mente e fortaleça isso. E vai fortalecendo a sua fé também. Isto é, faça com que essas virtudes, essa fé, se torne parte natural da sua personalidade. Hoje, hoje a personalidade e o caráter dos apegados é 100% negativa. Tanto é que só tem negatividade todos os dias. Quantas vezes você fica negativo por dia? Fica julgando, condenando, fica internamente insatisfeito. Imagina externamente, né? Então, é, essa fé e essas virtudes têm que ser perfeitamente integrada à sua espiritualidade pura, sincera e conectada à alma e a Deus e à sua consciência e existência divina. Apenas se concentre no fortalecimento da sua fé. Concentre-se, pratique a sua fé. Se você não praticar, quando que você vai ter fé? Nunca. Diante de qualquer coisa, estou com medo, estou estressado, que porcaria, que desgraça. Por que não pratica o oposto? É a vontade de Deus. Hoje, agora, eu não estou enxergando nenhum benefício nisso, mas eu devo praticar. E aí você vai reverter toda a sua negatividade. Se você não fizer nem isso por você, que não custa nada, como que você vai reverter a sua negatividade? Nunca vai conseguir. Vai continuar assim por sei lá quantas mil reencarnações aí, vivendo desse terror do ego. Então, apenas se concentre no fortalecimento da fé e todo o processo se torna realidade. Tudo é vontade de Deus, eu tenho fé nisso, e aí acabou. Nesse processo de construção da sua fé, e de praticar calar o ego, tudo começa a se tornar realidade natural, integrada à sua pessoa. Assim como todas as negatividades do ego
se tornaram realidade natural integrada ao seu ego. Então, tem que reverter isso. É simples, mas o que está faltando? Está faltando dedicação, pureza e sinceridade em acreditar nos ensinamentos e praticar os ensinamentos dos sábios. É isso que está faltando. Por quê? Não te falta nada, né? Só está te faltando força de vontade, dedicação e fé, né? E assim, se você criar esse hábito de tudo é Deus, tudo é amor de Deus, tudo é para proteger, tudo para te redirecionar, tudo para te beneficiar, e aí sim, você vai se ligar a Deus. Quando você se liga a Deus, o ego simplesmente dissipa, desaparece da sua mente, mesmo porque ele não existe. É, dissipa, cale o ego. Só vai sobrar o quê? O você real. É isso. Então, é extremamente simples o processo, mas precisa, principalmente, essa fé inquebrantável. Mas lembre-se, enquanto se é o ego, os pensamentos, as ações, as decisões, as intenções, os sofrimentos, as alegrias não são da pessoa. Tudo que você sente hoje, tristeza, alegria, felicidade, tudo momentâneo, passageiro, independente do exterior, tudo isso não faz parte da sua pessoa. Ai, fiquei triste com isso, estou passando por uma crise, não sei o quê. Isso não faz parte da sua pessoa. Isso faz parte do ego inexistente. Afinal, você é feito à imagem e semelhança e uno a Deus. Ninguém muda isso. Ninguém muda isso. Então, os seus sofrimentos e as suas falsas alegrias não fazem parte da sua vida. Isso pertence ao ego. Portanto, nada disso é verdadeiro para você, alma. Para você, alma, nada do que você veio sofrendo ou tendo até hoje é tudo falso. Porque você é feito a imagem e semelhança de Deus. E Deus não tem sofrimento, Deus não tem alegria e nem felicidade momentânea. Lá é absoluto, tudo é absoluto, é eterno, imutável. Por isso, deve escalar o ego para poder assumir as sabedorias de Deus, o amor de Deus, as alegrias e virtudes eternas. E essas qualidades são suas qualidades, do você alma. E o ego anti-Deus nada poderá conquistar no mundo de Deus. Hã? O ego não tem acesso ao reino de Deus. O ego não tem acesso a Deus. O ego não tem acesso à sua alma, mesmo porque ele não existe. Mas a sua maior conquista na vida, e olha, não existe maior conquista na sua vida, é calar o ego, eliminar o ego. Isso é o máximo que um ser humano pode chegar. Então, só está faltando dar um último passo. Só está faltando dar esse último passo de calar o ego. E a sua vida se diviniza para a eternidade. Portanto, foque-se nas práticas de calar o ego. Mas, se não tiver concentração, mas se não tiver a concentração nas práticas, nada de divino alcançarás na vida. Tem que ter concentração nas práticas, ou nada de divino vai acontecer ou vai se integrar à sua vida. Aliás, é característica do ego sempre negociar, ficar negociando, sempre alcançar alguma recompensa ou alguma vantagem a seu favor. O ego sempre quer obter algo do exterior para completar os vácuos que só Deus e a sua alma podem suprir. Sempre é assim. Tudo que o ego procura ou o ego evita é para preencher o vácuo que só Deus pode e a sua alma podem
suprir. E esses vácuos só podem ser alcançados e eliminados, preenchidos com o puro amor sincero e verdadeiro. Afinal, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é puro amor e você não tem amor. Hã? Você é puro amor, Deus é puro amor, pura sabedoria, pura paz, tranquilidade. E você não tem hoje. E isso é que forma esse vácuo e você quer preencher esse vácuo com matéria. A matéria jamais vai preencher isso. Não é coisa material. Amor não é coisa material. É, virtudes não são coisas materiais. Então, é um esforço absolutamente inútil, que vai te enfraquecer cada vez mais. Então, não cometa esse erro de querer preencher o vácuo deixado pelos sentimentos divinos da alma de Deus, preencher com matéria. Isso é uma loucura, mas nunca podem ser alcançados e muito menos podem ser alcançados através das dualidades do ego tóxico, através dos quereres. Por isso, faça de tudo e ofereça tudo que você fizer na sua vida, no dia a dia, ofereça a Deus. Pratique isso. Pratique oferecer tudo a Deus, absolutamente tudo. Se você até está respirando, pratique, dedique a Deus. E deixe os resultados por conta do Criador. Nunca, jamais queira resultados no mundo material. Jamais. Por quê? Porque Deus, ele só vê a sua intenção, a sua boa intenção ou a sua má intenção. E o ego sempre tem más intenções. E quando você cala o ego, você zera, você fica com a mente absolutamente pura, neutra e sincera. E é isso que Deus quer. E aí é nessa mente que Deus se manifesta para divinizar absolutamente tudo. Então, essas práticas de calar o ego depende das suas intenções. O ego funciona com mesquinhez. Agora, com a mente silenciada, todas as suas intenções são puras, sinceras. E é isso que Deus está vendo e procurando na vida das pessoas. Então, lembre-se, todas as tarefas, todos os seus afazeres, profissionais ou domésticos, que você executa na sua vida, foi e é criação de Deus. Se hoje você trabalha em determinado ramo, é criação de Deus, é a vontade de Deus. Afinal, nada acontece contra as vontades dele. Se você está passando por uma situação qualquer, é a vontade de Deus. Então, todas as mudanças que acontecem na vida, na família e tudo mais, é sim vontade de Deus. Então, tudo que você faz, ofereça, porque foi Ele, Deus, que criou a sua oportunidade de hoje. É Deus que criou aquilo que você está temendo hoje. Então, ofereça até isso para Deus. Ofereça tudo. Ofereça seus problemas. Ofereça suas tristezas, os seus estresses para Deus. Foi Deus que criou. Então, ofereça a Deus. E Deus dissolve isso nele mesmo. Então, ofereça a eterna fonte da eterna felicidade e prosperidade. Isso é que retornará para a sua vida. Quando você oferece para a eterna fonte da felicidade e prosperidade, é isso que retorna para você. Mas não. Estou nervoso, estou estressado, estou triste. Você está oferecendo isso para quem? Para o ego. Você está oferecendo a sua tristeza para o ego. Você está oferecendo a sua ganância para o ego. E aí o ego vai, com certeza, com absoluta certeza, ele vai te negativar mais ainda. Por quê? Porque quando você se fixa
nos resultados factuais e circunstanciais, você fica orgulhoso, arrogante, prepotente ou fica triste e estressado. É a festa do ego em cima da sua vida. Então, ofereça absolutamente tudo para Deus. Quando você oferece para Deus, é isso que retorna para a sua vida. Mas oferecer ao ego é só resultado negativo que você recebe. E oferecer a Deus é oferecer ao você alma, uno ao Criador. E mais, é, Deus acredita em você, no você alma. E isso é óbvio. É um pedaço de Deus, vai acreditar no você. Mas é óbvio também que Deus não vai acreditar no ego, no você ego. Claro, você acha que Deus é tonto de acreditar no você ego? Não, ele só acredita no você real, tá certo? Então, esse você real é que tem que aflorar. E aí sim, mas até lá, Deus está te conduzindo. Deus está fazendo de tudo para que você cale esse ego. Então, pratique isso. é. Aliás, você acredita no ego, mas o ego não acredita em você. É? Vê só que coisa mais estranha. Você acredita que você está sofrendo. Você acredita que você tem estresse. É? Mas o ego não acredita em você, mesmo porque o ego não existe. É? E ainda zomba da sua vida. Mas é preciso sim valorizar a sua vida. Porém, raríssimos são os que conseguem esse objetivo de realmente valorizar a própria vida, mesmo porque é o ego que acaba rebaixando os valores da sua própria vida com negatividades, ganância, medo, estresse, tristeza, etc. Quando você tem os mesmos valores de Deus. Por isso, se empenhe em eliminar esse ego que não tem nenhum valor, nem existe e ainda rebaixa a sua espiritualidade. É uma coisa incrível. Então, o seu valor divino está no você alma, idêntico a Deus. Isso é o valor absolutamente divino, porque você é um pedaço de Deus. E é isso que tem que se manifestar. E para isso basta calar o ego. Então, pratique contemplação, pura e simples. Não tem coisa mais fácil do que isso. Pratique contemplação. Tudo é vontade de Deus, tudo é vontade de Deus, tudo é vontade onipresente do puro amor de Deus. E aí, essa ilusão do ego vai se dissipar e só vai sobrar aquilo que é real e verdadeiro. É? Então é isso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.